daquelas que sofre antes e durante a menstruação? Sente dor de cabeça, cólica, fica com o emocional abalado, tá sempre instável nesses períodos de menstruação? Que tal você saber um pouquinho mais sobre como acontece a TPM e aprender algumas dicas para se livrar disso que é tão incômodo? Olá, eu sou Ana Paula Sartori, médica, ginecologista, obstetra, e esse é o meu canal. Sejam bem-vindas, aqui eu discuto alguns temas de ginecologia com todos vocês. Bom, e agora, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a TPM, né? Mais conhecida como a tensão pré-menstrual. O que é a TPM, né? Ela é um conjunto de sinais e sintomas. Eles começam uma semana antes do período menstrual, quando no ciclo menstrual de uma mulher que não toma hormônios, ele está em pico de progesterona, que é o finzinho do ciclo menstrual, um pouco antes da mulher menstruar. E aí esses sintomas, eles são desconfortáveis, eles são cíclicos, recorrentes e eles melhoram geralmente entre o segundo e terceiro dia da menstruação. Infelizmente, a TPM acomete 80% das mulheres que menstruam e ciclam hoje. Ou seja, é algo muito comum. E pra que sofrer com isso, né, gente? Existe também uma forma um pouco mais grave da TPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Esse é menos prevalente, ele acomete ali cerca de 2 a 8% das mulheres e ele está mais relacionado a sintomas emocionais, né? Então, sintomas depressivos, distúrbios de ansiedade e são muito incômodos para a mulher. Não se sabe exatamente como que se instalam esses sintomas, né? Então, a gente acredita que no final do ciclo menstrual, um pouco antes de descer a menstruação, existe uma desregulação, né, da secreção de alguns neurotransmissores. O que são os neurotransmissores? São algumas substâncias que estimulam o sistema nervoso central. Então a gente tem ali, por conta da flutuação hormonal do estrogênio e da progesterona, que são os hormônios responsáveis pelo ciclo menstrual, eles conseguem desregular os neurotransmissores, que são as substâncias que vão estimular mais ou deprimir mais o nosso sistema nervoso. E aí com isso existe uma gama de sintomas. Esses sintomas podem ser físicos ou psicológicos, né? Então existem mais de 20 sintomas que podem aparecer durante a TPM. Dentre eles a gente tem dor nas mamas, dor de cabeça, dor e inchaço nas pernas, tem algumas pacientes que apresentam dor no corpo inteiro e existem os sintomas mais psicológicos, né? Então estado depressivo, irritabilidade, ansiedade, choro fácil. E aí, com todos esses sintomas, a gente consegue fechar o diagnóstico de transtorno menstrual. Existe na classificação de doenças alguns critérios diagnósticos para TPM e a mulher precisa apresentar alguns desses sintomas. O tratamento da TPM é um tratamento que pode ser tanto medicamentoso como comportamental. Bom, e aí você deve estar se perguntando agora, né? Tá, eu tenho a TPM e o que eu posso fazer? Eu não sei se vocês sabem, né, muito provavelmente não sabem, mas existe uma média de 10 anos de demora da mulher na procura por ajuda com TPM. Ou seja, as mulheres elas são acostumadas a sofrer de TPM por muito tempo até procurar por ajuda no ginecologista. Então, o mais importante desse vídeo que eu quero trazer para vocês é que a menina, desde muito nova, se ela apresentar sintomas importantes, sintomas que atrapalham a qualidade de vida dela, né? Então, se é aquela adolescente que acaba brigando muito na escola, que discute muito com os pais, isso atrapalha ela no convívio com os colegas, se faz ela perder aula, se faz ela perder provas. Então assim, até mesmo aquela mulher mais madura, mulher que já trabalha, se isso causa prejuízos, né, na produtividade dela, então se ela vai trabalhar e aí ela acaba se desentendendo com as pessoas, ou se é aquela menina que sempre no período menstrual ninguém da família quer chegar perto, você já pode procurar ajuda, porque existem critérios fixos para fechar o diagnóstico de TPM e aí a gente consegue ajudar essa mulher para ela não
precisar esperar 10 anos para ser ajudada, né? Então eu tenho pacientes aqui que às vezes a mãe traz para mim porque fala, olha, doutora, ela chega no período pré-menstrual, eu não aguento ficar perto dela, ela briga com o irmão dela o dia inteiro, né? Então, ou aquela esposa que às vezes é trazida pelo marido, né, ou pela filha, que vê que a mãe sofre, porque isso é um sofrimento. Então a gente tem a diminuição da serotonina, que é aquele neurotransmissor que eu falei no começo para vocês, e isso pode interferir demais na qualidade de vida da mulher, tá? Então hoje a gente tem esse estudo que diz, a gente tem um estudo que diz que as mulheres demoram 10 anos, e eu tô aqui fazendo esse vídeo hoje para mudar essa situação. Eu não acho que você precisa esperar 10 anos para ser ajudada. Então, se desde nova você acha que você está sofrendo, se isso está te atrapalhando, existem tratamentos e existem formas da gente evitar que isso se torne uma bola de neve na sua vida. Entenderam? E aí você vai dizer pra mim, tá, tudo bem, eu tenho a TPM, é um distúrbio neurológico, um distúrbio de neurotransmissores, mas o que eu posso fazer para me ajudar? Né? Então é importante vocês saberem que a primeira coisa que você tem que fazer, procurar ajuda, certo? Então você vai marcar com o ginecologista, você vai vir aqui na clínica, vai ir na consulta que você quiser e você vai dizer para o médico todos os sintomas que você tem. Existem alguns tratamentos que são medicamentosos, né? Nos casos mais graves, a gente pode entrar até com antidepressivos. Isso pode ajudar muito a paciente e principalmente as pessoas que convivem com ela, que às vezes querem ajudar, mas não sabem como ajudar essa mulher. Além dos tratamentos medicamentosos, né, dos antidepressivos, a gente pode entrar também com as pílulas contraceptivas. Então, o que acontece? A gente sabe que essa flutuação hormonal está fazendo mal para a mulher, a gente precisa manter ela em um nível hormonal fixo. Geralmente a gente prescreve um contraceptivo, né? Porque os contraceptivos, eles têm uma dosagem hormonal fixa ao longo da cartela. Essa paciente vai ter níveis hormonais sempre estáveis. Então a gente vai evitar que essas flutuações aconteçam para que ela não tenha esses distúrbios e essas consequências. Os contraceptivos hoje são muito utilizados para TPM, então é muito legal ver quando as pacientes vêm aqui que a gente entra com contraceptivo para ela e ela melhora todos os sintomas da TPM, ela volta mais feliz, ela volta com uma melhor autoestima, ela volta mais bem-humorada, porque ela sabe que grande parte dos problemas dela do período menstrual se resolvem. Algumas pílulas, as pílulas com pausa, elas mantêm o sangramento por alguns dias, mas é importante dizer que isso não é uma menstruação verdadeira, porque a menstruação verdadeira, ela vem após a flutuação, após o pico de estrogênio, depois de progesterona, que faz a estimulação do endométrio e a sua descamação. Isso, quando a mulher toma pílula, ela não tem essa flutuação, mas quando ela faz a pausa, ela tem uma secreção, ela tem o sangramento, que é uma menstruação falsa, na verdade. Mas às vezes é uma menstruação falsa que não vai gerar sintomas incômodos para a mulher, certo? E não tem problema nenhum a gente entrar com esse tipo de tratamento. Hoje a gente usa para muitas pacientes. Além desses tratamentos, a gente tem também medidas comportamentais que podem ajudar a mulher. Então, geralmente as medidas comportamentais elas estão relacionadas à dieta e principalmente à atividade física. A mulher que pratica esporte, que pratica atividade física, ela tem uma liberação de endorfina muito maior, ela tem um aumento do bem-estar com a atividade física, ela tem uma maior secreção de neurotransmissores prazerosos, de neurotransmissores que vão causar bem-estar para ela, fazendo com que esses sintomas da TPM fiquem suprimidos. Tá? Então é importante a gente estimular a paciente a fazer atividade física até mesmo no período da TPM. Eu sei que é muito ruim, às vezes a paciente ela não acorda bem, ela não quer levantar da cama, ela se sente inchada, ela se sente feia, e aí é nessa hora que a gente mais tem que estimular a paciente a falar, não, então hoje vamos fazer uma corrida, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma esteira, enfim, alguma coisa, uma dança. A dança é muito importante também na vida da mulher em alguns aspectos, e aí é nessa hora que a gente precisa estimular. Então, às vezes, você pode estar vendo esse vídeo e você conhece alguém que sofre com isso, que não quer procurar ajuda, mas você pode ajudar essa pessoa estimulando ela a se exercitar durante o período da TPM, certo? Além disso, a gente pode também mudar algumas coisas na dieta.
Os estudos dizem que quando uma mulher tem uma dieta rica em cálcio e vitamina B6, os sintomas da TPM eles são diminuídos. Então é importante você tomar leite, comer queijo, iogurte, incluir o cálcio na dieta para melhorar esses sintomas. O cálcio ele é importantíssimo para o bom funcionamento do sistema nervoso. A gente precisa de cálcio no corpo. E a mulher que tem sintomas fortes de TPM, ela vai se beneficiar muito se ela fizer essa dieta. Em relação à vitamina B6, que a gente chama de piroxidina, ela também é muito benéfica para essas pacientes. E aonde a gente encontra essas vitaminas? Em alimentos como as carnes vermelhas, alguns peixes tipo atum, salmão, carne de porco também tem, e alguns outros alimentos, né, como as nozes, as avelãs. Então é importante a gente fazer uma dieta rica nessas substâncias. Tentem ao máximo evitar o chocolate. Eu sei que todo mundo na TPM tem aquela vontade de chocolate ou de doce. Inclusive, a alteração do paladar é um dos sintomas da TPM. Então você tem, naquele período, uma vontade maior de um certo tipo de alimento. Tentem evitar, porque o chocolate, apesar de ser muito agradável, ele tem muita gordura e isso prejudica a mulher que está no período da TPM. Então evitem o chocolate e comam mais alimentos ricos em cálcio, em vitamina B6 e muita água. Lembrando que essas pacientes, muitas vezes elas apresentam um inchaço. Então elas têm uma sensação de inchaço e elas às vezes até têm um aumento na balança. E o melhor diurético do mundo é o mais barato, que é a água. Então tomem bastante água, façam uma dieta boa, que esse período vai ser mais tranquilo para vocês. Se mesmo assim isso não funcionar, você precisa passar com o seu médico, você precisa vir aqui, a gente precisa conversar e iniciar o tratamento medicamentoso o quanto antes. Você vai ver que a sua vida vai melhorar muito, você vai ser muito ajudada e você vai ter se arrependido de não ter procurado ajuda antes. Bom, eu espero ter ajudado vocês com essas informações, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não sofrem de TPM, é ótimo, isso é uma sorte imensa, você está dentro dos 20% das mulheres que não têm este problema, mas com certeza você conhece mulheres que estão dentro dos 80% que têm este problema, então você pode ajudar elas compartilhando o meu vídeo e todas as informações que eu trouxe para vocês aqui. Por hoje é isso. Eu agradeço estarem comigo até o final, eu fico à disposição, caso vocês queiram saber mais, caso vocês tenham alguma dúvida, se vocês quiserem, vocês podem me procurar nas minhas redes sociais, perguntar o que vocês quiserem e eu vou fazer o possível para responder e ajudar todas vocês. Um abraço!